time para se seguir como modelo. Bom, ô Valuzeiro, eu vou na ordem lá, o Cifuentes vai começar falando na coletiva lá no Cruzeiro, daqui a pouco vem o Vidalba, mas eu não queria perder o gancho sobre a questão do Vidalba, não. A chegada do Vidalba pode ter alguma relação com uma possível saída do Marlon? Não. Não tem? Não. Vamos lá, vamos por Por partes. A chegada do Vidalba é uma requisição do Larcamon, uma necessidade. Vamos lembrar que o Castan foi embora, um zagueiro canhoto, Sim, que tem a qualidade para construir o jogo, que pode ser jogar. Ele tem parte da carreira também como lateral, mas o forte, o Bruno pode até me corrigir se eu estiver falando algo errado, é realmente quando ele joga por dentro, nessa linha de 3 zagueiros. Pode também ser o zagueiro por dentro numa linha de 4 defensores pelo lado esquerdo. Ponto. Agora, a situação do Marlon é a seguinte, foi trazida até ontem pelo Samuel Venâncio. Negociações já aconteceram. O Cruzeiro procurou o Marlon para uma renovação, fez a proposta, o Marlon fez a contraproposta daquilo que o Cruzeiro ofereceu e, no momento, a coisa está estagnada. É o seguinte, eu considero, neste momento da temporada, a renovação com o Marlon a prioridade 1 do Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu um jogador que abriu mão de muita coisa quando deixou o futebol turco, se identificou com o torcedor, tem liderança no vestiário e mais. Ele entrega absurdamente muito dentro de campo, em todos os setores do campo. Ele defende, ele desarma, ele cria, ele faz gols, ele cobra os companheiros de uma forma internamente, ele tem identificação com o clube. Então eu penso o seguinte, a gente está no mês de março, existem clubes ainda de olho na situação do Marlon. É simples, gente, o Marlon para mim, ele é lateral esquerdo hoje top 3 no Brasil. E o clube que você não escalá-lo como titular, você consegue falar assim, o Marlon não brigaria por posição aqui não. Eu não consigo, eu não vejo nenhum lateral esquerdo que possa estar tão acima do Marlon a ponto de dizer, por exemplo, não, aqui o Marlon sequer pisaria no campo como oportunidade. E seria titular, Grêmio, Inter, olha, eu assisti o Grenal. No Inter, principalmente, olha o Inter estava querendo. O René, será que o torcedor, imagina Os o dois torcedor, queriam. sabe, os Grêmio dois também, né? queriam, o O Grêmio Grêmio também, e o Inter. no Corinthians ele seria titular, enfim. O Corinthians contratou 2 laterais. Se ele falar que fosse em cima do Marlon, não seria titular. Porque desculpa, Paulo, Não, nem fica o à Hugo vontade. nem o Palácio, pra mim, são melhores que ele. Então, assim, a gente está falando de um lateral que foi, para mim, dos jogadores mais regulares na temporada passada do Cruzeiro. Será um grande equívoco o Cruzeiro deixar isso caminhar, não renovar, independente que ele só saia com relação a... Ele tem contrato até o final do ano. Eu acho que é uma situação que o Cruzeiro tem que resolver neste mês de março. É a minha opinião, porque depois de abril já começa o Campeonato Brasileiro. Repito, o Marlon segue monitorado. Será um grande equívoco / erro para mim do departamento de futebol do Cruzeiro, que conseguiu aliviar a folha com gente que só ocupava realmente espaço no que diz respeito à parte financeira e não contribuía em campo. O Cruzeiro não pode deixar essa situação caminhar e chegar em junho e falar, a gente não conseguiu chegar em um acordo, mas o jogador tem contrato até o final do ano. Não, será um erro gigantesco do Cruzeiro, uma possível não renovação com o Marlon. Eu tiraria o pirulito da Praça 7, colocaria uma estátua sua lá. Valor. Valor. Ainda sobre essa questão do Marlon, você falou a respeito de prioridades. O Cruzeiro também tem uma outra prioridade, que é a questão do Matheus Pereira. Eu estou levantando um outro assunto porque passa sobre valores, passa sobre fim de contrato. Os dois, por exemplo, vamos lá, o contrato do Matheus Pereira é até julho, ok? O contrato dele com o Cruzeiro. Até julho, o Cruzeiro tem que ter uma definição... 12 milhões? 12 milhões de euros. 12 milhões de euros, a 72 milhões de reais. Como que o Cruzeiro ia estar traçando um plano para ficar com esse jogador? Agora surge uma outra situação, que é essa situação do Marlon. O Marlon tem que botar dinheiro não, né? É só renovar, né? É a renovação, mas aí tem os valores de luvas. De luvas, de salários. Então, essas questões, para mim, surge como uma nova estrada que o Cruzeiro tem que trilhar agora nesse momento. Então, assim, o Cruzeiro vai estar entre essas duas situações com 2 dos principais jogadores que o Cruzeiro tem na temporada. Marlon, por tudo que você já falou, e o Matheus Pereira.
É o Cruzeiro, nesse momento, Valor, ele tem, é uma pergunta que eu estou te fazendo, ele tem essas duas frentes e precisa resolver de forma imediata para deixar tudo tranquilo, não só o torcedor, mas os jogadores envolvidos e também a direção? Sim, e eu considero até pela ordem, pelo tempo, pelo número de jogos até, o Marlon pegou o Cruzeiro desde o começo da temporada do ano passado. Ele faz a sua estreia na segunda partida da semifinal do Campeonato Mineiro contra o América. Joga, inclusive, como terceiro zagueiro naquele jogo. Então, o Marlon, um comparativo do que foi feito com o William, repito, para mim, dois dos jogadores mais regulares do Cruzeiro na temporada 2023, o William aconteceu a sua renovação, então são situações, mas eu repito, neste instante, não é que o Marlon seja mais importante, é porque como o pessoal gostava de falar lá no Exército, né? Tempo de casa é posto também. O Marlon está há mais tempo no Cruzeiro e penso que ele tem que resolver. E a situação do Cruzeiro, Elton, apesar de ser necessária ser resolvida também, mas algum time só pode fazer algum passo depois que o Cruzeiro resolver não exercer a sua prioridade de compra. Mas não vão fazer isso. O problema do futebol é esse. Assim, de fato, o time só poderia dar um passo se o Cruzeiro falasse, olha, não vou comprar. Mas o time já fica em cima. Não, mas pode ficar, Thiago, mas ninguém... Sim, eu entendo. Eu sei que vou dar um exemplo que, assim, é mais ou menos isso. O Atlético já tinha acertado com o Paulinho a contratação do Paulinho, para que ele assinasse um pré-contrato um ano antes dele ter a data exata do contrato se encerrar. O prazo estabelecido pela FIFA são 6 meses. O Rodrigo Caetano já tinha ido lá, conversado com o Paulinho, um ano antes. E já tinha acertado. Então, assim, é que eu fico receoso mesmo, de que o Cruzeiro perca seus principais nomes. Por exemplo, o caso do Marlon, na minha cabeça, seria um atestado de incompetência. O cara tá aqui, velho. Ele quer ficar. Tudo bem, ele quer uma valorização maior do que o Cruzeiro ofereceu? Quer. É isso. A questão é essa. Tem que se negociar. Não pode, mas, nesse momento, cara, não chegou num acordo. Abrir as pernas totalmente, mas... Não, tem que negociar. Chega no seu limite, Olha, velho. nem pra mim, nem pra você. Isso aqui tem que negociar. Não é, por exemplo, agora teve um impasse, né, que o Cruzeiro fez a proposta, ele fez a contraproposta. Esfriou. Não existe esfriar. Aí vai retomar o quê? Em junho? Já era, a Inês vai ser morta. Em junho, aí ele vira e fala, olha, muito obrigado, esperei uma valorização até esse momento, mas já não assinei, porque ele pode assinar um pré-contrato a partir de junho, mas pode apalavrar. Apalavrar, acontece. Então não é negociar. Ninguém está falando aqui de o Cruzeiro estourar o orçamento dele de pagamentos de salário com o Marlon. Ninguém está falando disso aqui. Mas, cara, tem que acontecer sim uma valorização, igual aconteceu com o William. Eu repito, o Marlon, ele é um jogador de suma importância para mim em um Cruzeiro mais competitivo e mais forte dentro daquilo que o Ronaldo Fenômeno falou que gostaria para 2024. Uma hipotética perda do Marlon, o Cruzeiro perde em vários setores do campo. Valor, para mim, taticamente, vocês perdem o Marlon e o William, hoje perde metade da saída de bola, metade do jogo, da mecânica do Cruzeiro lá que a querendo implantar. É muita metade coisa. da mecânica. É engraçado, eu fico louco para, inclusive, aprofundar mais nesses assuntos, para a gente seguir falando, porque são assuntos que, ao mesmo tempo que a gente vê jogar e reconhece o que estão mostrando, por outro lado, isso deve intrigar aos homens do Cruzeiro, porque quanto mais bola eles jogam em posições raras de bons jogadores, o Inter tá maluco para arrumar um lateral esquerdo. Nossa. O Grêmio tá maluco para arrumar um lateral esquerdo. O São Paulo. Thiago falou ali, o Corinthians contratou 2, mas não era que eles queriam. O São Paulo querendo. Então fica uma dificuldade para conseguir laterais, né? E o Cruzeiro tem, cara, 2 referências do futebol brasileiro hoje. Os 2 muito bem. Então, eu faço análise de mercado de futebol sul-americano. Eu te falo numa boa, não existem laterais esquerdos no futebol sul-americano Olha o que o Flamengo gastou para trazer o Vinha. Olha o que o Flamengo gastou para trazer o Matias Vinha. Que eu olho e não consigo dizer, o Vinha coloca o Marlon no bolso. Eu não consigo dizer isso. Não, também acho que não. Agora, sabe o que me intriga, Eltinho? Sabe o que me intriga? É uma briga boa, Valor. Aí é uma briga boa. Mas pelo que tá jogando o Marlon desde o ano passado, se você olhar os números do Marlon, a gente até mostrou aqui ontem, comparando com os do Arana, por exemplo, cara, o Marlon tá jogando muita bola. Agora, sabe o que me intriga? Porque é o seguinte, isso que o Bruno Garcês falou aqui, eu estudo mercado. Não tem laterais esquerdos de muita qualidade. O empresário do cara sabe disso. O empresário do cara recebe
contatos do Inter, do Corinthians, do Grêmio e de vários outros clubes. E aí ele olha para o Cruzeiro e fala assim, o que vocês querem aqui? Então o empresário, por vezes, joga muito com esse tipo de situação. Tá, ok, não, tá ok, tá certo. Mas o Valu falou uma coisa ali importante da gente pensar. O Cruzeiro não pode estourar o valor teto que ele tinha colocado num primeiro momento. Eu já acho que o Cruzeiro vai estourar e precisa, nesse momento, estourar. Por quê? É o Marlon. Cara, essa informação do Bruno Garcês, gente, ela é valiosa demais para quem está acompanhando a gente e para quem pensa mercado. Ele estuda. O Bruno, o pessoal que tem em casa, o Bruno estuda especificamente mercado sul-americano. Ele acabou de falar que não encontra laterais qualificados no mercado sul-americano. Então, quando você tem essa informação, se você perder um cara como o Marlon, você precisa sim colocar a mão no bolso. Você precisa gastar um pouco mais. Eu não estou falando do Cruzeiro fazer das tripas corações, mas que o Cruzeiro precisa pisar um pouquinho fora da faixa que ele tinha colocado. Isso ele precisa, para ficar com esses dois nomes. Tô lembrando, a gente tá falando de Marlon, mas nesse mercado que o Cruzeiro vai mexer com valores, ainda tem a conta do Matheus Pereira. Até para que o torcedor entenda, o Cruzeiro ofereceu cerca de 10% de aumento ao Marlon. E aí o jogador entendeu que nesse momento esse percentual ainda não era interessante. Só para que o torcedor entenda, em termos práticos, eu estava aqui no telefone que eu estava tentando apurar isso. O Cruzeiro ofereceu cerca de 10% de aumento ao jogador e ele gostaria de um aumento um pouquinho maior do que isso para poder renovar o seu contrato com o Cruzeiro. Só deixar bem claro assim, dentro da realidade hoje do Cruzeiro, para fazer uma proposta que agrade mais o Marlon, o Cruzeiro hoje não precisa de estourar o seu orçamento. Até porque o Cruzeiro teve dois alívios muito grandes, significativos na folha. O Gilberto e o Wesley. Aliás, torcedor do Inter, anote, o primeiro de muitos gols que o Wesley perdeu e vai perder aconteceu no Grenal. Então, isso possibilita o Cruzeiro conseguir negociar com o Marlon sem pisar fora daquela linha de responsabilidade que o clube tem pregado e tem seguido nos últimos anos. Aliás, falando em Grenal, eu não posso deixar de destacar, contar uma coisa para vocês aqui. O Inter hoje dispõe de dois jogadores que estão no top 5 do futebol brasileiro atualmente. Alan Patrick, e sabe quem deitou no Grenal? Deitou! Futebol de gente grande, Maurício. Ótimo negócio. Mas deitou o Maurício. Que inteligência, velho. Que visão de jogo. Inclusive nas mãos do Cudê, que quando estava lá na outra passagem, o Maurício chegou no período e ele disse que não via muito futuro no moleque. Hoje está sendo obrigado a engolir o moleque lá, deitando. O Maurício hoje está no top 5 entre os jogadores brasileiros atuando no país. Ficou no banco do Ramon Menezes, né? Meu Deus do céu. Grande trabalho. Meu Não, na Deus. última partida tentou fazer Na hora que a coisa aperta. Tipo a Arrascaeta na Copa do Mundo, né? O técnico uruguaio. E o Alan Patrick é muito craque. Desde o ano passado, né? Desde o ano Nossa, passado, mas que ele como jogou. joga, cara. Os melhores meios do futebol brasileiro, mas assim, entre os 5, 2 do Internacional. O Inter vai dar trabalho esse ano aí, hein?